O material brasileiro que pode revolucionar a construção civil. Imagine a seguinte cena: uma placa fina, mais leve que uma folha de papel, mais resistente o suficiente para suportar impactos que danificariam materiais comuns. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas a história que vamos contar hoje fala de uma pesquisa desenvolvida no Brasil que promete mudar a maneira como o mundo enxerga os materiais de construção. Estamos acostumados a pensar que os grandes avanços tecnológicos surgem sempre nos Estados Unidos, na Europa ou em países asiáticos. Mas desta vez, a inovação nasceu em solo brasileiro, dentro de um laboratório da Universidade de São Paulo, a famosa USP. Tudo começou quando um professor de engenharia de materiais observou uma situação curiosa. O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do planeta. Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos são gerados após a extração do açúcar e do etanol. Grande parte desse material é descartada ou utilizada apenas para fins de baixo valor agregado. A pergunta parecia simples: será que toda essa matéria-prima não poderia ser transformada em algo muito mais valioso? Foi assim que começou uma jornada de anos de pesquisa, testes, erros e descobertas. O desafio que parecia impossível. A matéria-prima escolhida foi a celulose, uma substância presente nas plantas. Ela está no papel, na madeira, no algodão e em praticamente toda a vegetação que existe. O problema era que a celulose sempre foi considerada inadequada para aplicações estruturais pesadas. Ela quebra, sofre deformações e não apresenta a resistência necessária para substituir materiais como aço e concreto. Por isso, praticamente ninguém acreditava que dali poderia surgir algo revolucionário. Mesmo assim, a pesquisa continuou. Foram centenas de tentativas fracassadas. Protótipos quebrados se acumulavam no laboratório. Muitos especialistas consideravam o projeto inviável. Mas a ciência tem dessas coisas. Muitas vezes, as maiores descobertas surgem justamente quando tudo parece perdido. A descoberta inesperada. Durante uma série de experimentos, os pesquisadores perceberam algo diferente. A celulose não precisava ser fortalecida apenas por meio de produtos químicos. Ela poderia ser reorganizada. Em vez de permanecer em sua estrutura tradicional, as fibras poderiam formar uma espécie de arquitetura microscópica, semelhante a um favo de mel extremamente sofisticado. Essa reorganização criou uma estrutura cheia de pequenos espaços vazios, estrategicamente distribuídos. Pode parecer estranho, mas justamente esses vazios foram responsáveis por uma das características mais impressionantes do material. Ele ficou extremamente leve. Ao mesmo tempo, as paredes microscópicas que formam essa estrutura tornaram-se incrivelmente resistentes. É como se a natureza tivesse ensinado aos cientistas uma forma mais inteligente de construir. Mais leve e mais forte. Os testes realizados mostraram resultados surpreendentes. Enquanto uma chapa metálica tradicional pode pesar dezenas de quilos, uma placa produzida com essa nova tecnologia apresenta peso muito menor, mantendo capacidade estrutural semelhante. Na prática, isso significa construções mais leves, transporte mais barato e menor consumo de energia. Imagine caminhões transportando mais material, usando menos combustível. Imagine edifícios exigindo fundações menores, porque sua estrutura pesa muito menos. Imagine pontes, galpões e estruturas industriais construídas com materiais mais eficientes. Tudo isso representa economia. E quando falamos de grandes obras, pequenas economias por unidade podem significar milhões de reais poupados. Resistência ao calor e ao frio. Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores. O material demonstrou excelente comportamento diante de temperaturas extremas. Em ambientes muito quentes, ele manteve suas propriedades estruturais por mais tempo do que diversos materiais convencionais. Em ambientes extremamente frios, continuou apresentando flexibilidade controlada. Essa combinação é rara. Normalmente, materiais muito rígidos tendem a quebrar sob impacto. Já materiais muito flexíveis não conseguem sustentar grandes cargas. O novo material conseguiu unir características que normalmente não convivem juntas. Ele permanece resistente, mas também consegue absorver parte da energia dos impactos. O segredo da flexibilidade. Pense em uma árvore durante uma tempestade. Ela não luta contra o vento, permanecendo completamente rígida. Ela se move. Ela dobra. Ela absorve parte da força. Por isso consegue sobreviver. A engenharia moderna vem aprendendo cada vez mais com os mecanismos da natureza. O novo material segue exatamente essa lógica.
Ele não tenta ser simplesmente mais duro que o aço. Ele procura ser mais inteligente na forma como distribui as forças que recebe. Essa diferença pode representar uma enorme vantagem em determinadas aplicações. Uma solução sustentável. Talvez um dos aspectos mais impressionantes dessa tecnologia seja sua origem. A matéria-prima principal vem de resíduos agrícolas. Em vez de depender exclusivamente da mineração ou de processos industriais altamente poluentes, o material utiliza recursos renováveis. Isso significa menor impacto ambiental, menor emissão de gases poluentes, menor consumo de recursos naturais não renováveis. Além disso, parte da matéria-prima já existe em abundância no Brasil. Estamos falando de um país que produz enormes quantidades de cana-de-açúcar todos os anos. Aquilo que antes era considerado resíduo pode se transformar em riqueza. Por que ainda não está em todo lugar? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Se o material é tão promissor, por que ainda não vemos prédios inteiros construídos com ele? A resposta envolve economia, tradição e mercado. A indústria da construção civil movimenta trilhões de dólares por ano. Existem normas técnicas, cadeias de fornecedores, fabricantes, distribuidores e profissionais acostumados a trabalhar com aço e concreto. Mudar tudo isso não acontece da noite para o dia. Empresas tendem a preferir tecnologias já conhecidas. Engenheiros confiam em materiais que utilizam há décadas. Construtoras evitam riscos. Mesmo quando surge algo potencialmente melhor, a adoção costuma ser lenta. A história mostra que praticamente toda grande inovação enfrentou resistência inicial. Foi assim com os automóveis, foi assim com os computadores, foi assim com a internet. Talvez estejamos vendo acontecer o mesmo processo mais uma vez. O potencial para o futuro. Imagine cidades inteiras construídas com materiais mais leves, mais eficientes e produzidos a partir de recursos renováveis. Imagine obras concluídas mais rapidamente. Imagine redução nos custos logísticos. Imagine menor impacto ambiental. Esses são alguns dos cenários que pesquisadores acreditam ser possíveis. É claro que ainda existem desafios. Novos testes precisam ser realizados. Processos industriais precisam ser aperfeiçoados. Normas técnicas precisam ser atualizadas. Mercados precisam ganhar confiança. Mas toda grande transformação começa exatamente assim, com uma ideia que inicialmente parece impossível. Uma lição que vai além da engenharia. Talvez a maior mensagem dessa história não esteja apenas no material desenvolvido. Ela está na persistência. Durante anos, os pesquisadores ouviram que aquilo não daria certo. Acumularam fracassos. Viram financiamentos acabarem. Enfrentaram dúvidas e dificuldades. Mesmo assim, continuaram. E foi justamente essa insistência que permitiu chegar a uma descoberta que pode influenciar o futuro da construção civil. A ciência avança dessa forma. Nem sempre através de grandes laboratórios bilionários. Às vezes ela avança porque alguém decide continuar tentando quando todos os outros já desistiram. E quem sabe, talvez o próximo grande material do mundo não venha de uma multinacional estrangeira. Talvez ele venha justamente de um laboratório brasileiro, utilizando algo que durante décadas foi tratado apenas como resíduo. Afinal, muitas das maiores riquezas da humanidade estavam escondidas em lugares onde ninguém imaginava procurar. Observação: o texto da obra apresenta uma narrativa inspiradora, mas várias afirmações técnicas extraordinárias, como substituir completamente o aço, resistência específica superior, durabilidade e biodegradação controlada, mereceriam verificação científica independente em publicações acadêmicas e fontes técnicas antes de serem tratadas como fatos consolidados pela comunidade científica.